Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. De antemão, eu já falo para vocês, eu sou o Davi, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no Encarando o Sobrenatural. Tem matérias, que saem e que geram muitos comentários, muitas polêmicas, mas não é porque a gente comenta uma notícia, fala de uma matéria que a gente acredita nela, E isso eu deixo bem claro, não fique iludindo, já digo logo no começo, Na questão dos objetos sagrados usados por santos, por profetas na Bíblia, eu tenho a minha opinião, Eu vou deixar para falar no final para não contagiar você com ela, mas eu tenho uma opinião meio que formada, vou dizer assim, meio que formada porque nem eu tenho certeza, Mas eu tenho a minha opinião. A matéria que a gente vai ver hoje, ela foi enviada pelo Silvio Omar Ramos, um abraço forte para ele, do Olhar Digital, e fala o seguinte, arqueólogos encontraram supostos destroços da Arca de Noé. Esse achado foi feito na Turquia, E aqui eles explicam por que pode ser a Arca de Noé, A Arca de Noé é uma das histórias bíblicas mais intrigantes do mundo, ao lado da Arca da Aliança, por exemplo. A embarcação que teria levado 2 animais de cada espécie e a família de Noé por mais de 100 dias é procurada até os dias de hoje. Isso aqui, meus irmãos, é fato, realmente é procurada através dos tempos, porque cada vez que se estuda, mais se comprova, mais se percebe que houve um período no mundo onde houve realmente um dilúvio. O que se discute ainda é se ele foi a nível global, Eles não admitem que foi a nível global, mas até olhando profecias de outras religiões, de outros povos, sem ligação nenhuma, muitos falam que um dia haveria esse dilúvio, Então é muito intrigante isso, porque os povos antigos falavam tanto desse dilúvio, E a Bíblia dá tantos detalhes sobre isso. Então é uma coisa que a humanidade tem curiosidade, e cada vez que se estuda, se percebe que existe sim muita coerência nisso. Inclusive alguns falam das águas perdidas, que elas estariam no subsolo. As águas que foram do dilúvio, elas secaram e foram o subsolo, O meu amigo Carfofo, um abraço forte para ele, acredita muito nisso, eu também, Eu particularmente também acredito nisso. Essas águas do dilúvio, elas devem estar em algum lugar, meus irmãos? Enfim, aqui a matéria continua dizendo o seguinte, que um grupo de arqueólogos afirma estar perto de comprovar que a arca é real e que seus destroços estão na Turquia. No caso, a arca seria uma suposta formação geológica que lembra os contornos de uma embarcação. No interior desta formação, os pesquisadores encontraram algo, além de que ela data de 5.000 anos atrás, mesma época no qual o dilúvio teria ocorrido. Aqui, para quem está pegando agora também as matérias e não viu os nossos vídeos anteriores a esse, nós já acreditamos aqui, meus irmãos, que a Terra não tem essa idade toda, que eles acreditam, que os cientistas acreditam. Os próprios mitos, as lendas de cavaleiros, dragões e etc, ela dá a entender em muitas interpretações, eu tenho um vídeo muito bom sobre os dinossauros, que poderiam ser esses bichos, Alexandre o Grande fala, quando estava conquistando aquelas terras ali, ele enfrentou esse tal dragão, E a descrição que ele dá parece de um dinossauro. E tem vários lugares, principalmente ali para a Europa, que tem, cidades, que tem lugares que foram batizados em homenagens aos grandes feitos de cavaleiros ter destruído, ter eliminado essas criaturas. Então os achados da própria ciência nos dá a entender que há possibilidade, é uma possibilidade, claro, não é uma certeza. É uma coisa tão antiga, é difícil a gente saber o que aconteceu semana passada na nossa própria rua, imagina, coisas que são de tanto tempo atrás. Mas dá a entender que esses dragões têm, uma chance muito grande de ser os dinossauros, os que sobreviveram. Então é o seguinte, o projeto de pesquisa começou em 2021 e segue em andamento. Segundo a Monet, a primeira análise indicou materiais argilosos, marinhos e fruto do mar. Os pesquisadores mostraram que houve atividade humana no monte em forma de barco entre 550 a.C. e 3.000 a.C. Além da Monet, veículos internacionais como Daily Mail, Unilade e The New York Post também compartilharam a notícia. Então, para aquelas pessoas que... Tem gente que fala mal aqui do Olhar Digital, acha as matérias deles muito boas, Mas tem gente que não gosta. O Olhar Digital não tem credibilidade. Então, não foi só eles que noticiaram, Se você gosta da mídia internacional, se você acha que eles é quem sabem das coisas, tá aí Daily Mail, Unilade e The New York Post, Então, segundo a Bíblia, a arca teria parado no Monte Ararat, na Turquia. A embarcação teria navegado pela Terra durante 150 dias de dilúvio, que tomou o planeta inteiro e todas as criaturas que não foram embarcadas na arca, feita de madeira. A formação geológica, que seria a arca, está no distrito de Dogoba-Yazid,
em Angre e vem sendo cotada como sendo a arca desde sua descoberta em 1956. A montanha é o pico mais alto da Turquia, tendo 16,5 mil pés de altura e formato similar a uma grande embarcação. Suas medidas, segundo a Bíblia, seriam de 300 covados, 50 covados por 30 covados, que na medida métrica seria algo como 156,9 metros de comprimento por 26 metros de largura e 15,8 metros de altura. Os especialistas que estão conduzindo as pesquisas pertencem à Universidade Técnica de Istambul, à Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e à Universidade Angre Imbrahim Sensi, e estão coletando amostras no local há cerca de um ano já, né? Então, aí vai muito dinheiro, né, meus irmãos? Vocês sabem que uma pesquisa desse nível, né, não é barata, e não é qualquer pessoa que faz. E isso é o que me dá mais medo, né? Se alguém paga por isso, quem é essa pessoa que está tão interessada? Nunca é revelada a nós, né? A primeira etapa do projeto iniciou-se em dezembro de 2022, ao coletarem 30 amostras de fragmento de rocha e solo para análise. De acordo com as primeiras descobertas obtidas no estudo, houve atividades humanas na região desde o período calcólítico, entre os anos 5.500 a.C. e 3.000 a.C. Sabe-se que o dilúvio do profeta Noé ocorreu há 5.000 anos. Em termos de datação, afirma-se que também existia vida nesta região. Isso foi revelado nos resultados de laboratório. Não é possível afirmar que o navio estava aqui com a datação. Precisamos trabalhar muito para rever isso. Mesmo sendo considerado um evento histórico, boa parte dos estudiosos e arqueólogos rejeitam a hipótese de interpretação literal da Arca de Noé, né, da história da Arca de Noé. Um exemplo é o Dr. Andrew Sning, PhD na Universidade de Sydney, na Austrália, que afirma que o Monte Ararat não pode ser o local onde a arca jaz, pois ela teria se formado após o fim do dilúvio. A Bíblia diz que Deus ordenou a Noé que construísse uma arca capaz de comportar ele, sua família e 2 animais de cada espécie. A arca seria necessária, pois Deus queria mandar um dilúvio para a terra como castigo divino pela maldade e corrupção dos homens. Desta forma, a terra teria ficado cerca de 150 dias submersa até o topo das maiores montanhas do planeta, e além dos presentes na arca, apenas os peixes sobreviveram. Essa história nós conhecemos bem, né? Cada cristão conhece, já deve ter ouvido falar pelo menos, e ela intriga. Agora, qual é a minha opinião sobre isso? Então, eu deixei aqui para dar no finalzinho, para não contagiar vocês com a minha própria opinião. Existe muita dúvida, meus irmãos, sobre o que aconteceu com o cajado de Moisés, o que é que aconteceu com a Arca da Aliança. Essa com certeza é a mais enigmática de todas, né? Existem diversas teorias e estudos que ela poderia estar ali ou aqui, que está escondida e que só seria revelada no fim do mundo, e um monte de coisa, e a Arca de Noé também, né? O que é que eu penso sobre isso? Eu penso, meus irmãos, que se essas coisas já não se destruíram, né, com o passar do tempo, elas provavelmente estariam nas mãos dos próprios anjos. Eu penso isso. Por que é que eu penso isso? Porque um objeto desse, como a Arca da Aliança, como o cajado de Moisés, né, que abriu o mar ali com ele, fez milagre com aquele objeto. A Arca de Noé, coisas desse tipo, meus irmãos, se aparecesse, né, se Deus deixasse a nosso acesso, meu amigo, a idolatria seria gigantesca. As pessoas não iriam mais rezar para Deus, iam rezar para esses objetos. Nós tivemos exemplos disso, por exemplo, com o próprio querido Valdomiro Santiago. O que é que o Valdomiro fazia? Quando ele teve aquele episódio, né, que agrediram ele e ele sangrou, o que é que ele fez? Ele pegou um tecido, né, e disse que aquele tecido agora era ungido, né, e começou a vender pedaços daquilo ali e vendia por altos preços, né? E antes disso já tinha outras coisas que ele e tantos fizeram, colherzinha, né, de pedreiro, que não servia nem para você construir sua casa. Ó, não vai colocar ela no cimento não, que era tão frágil, tão pequenininha, né, que nem para você rebocar mesmo, nenhum instrumento você estava comprando, era uma coisa simbólica mesmo. E eu nem lembro quanto era na época, acho que era R$1.000, R$2.000, né, sendo que o salário era bem menor na época. Então esse tipo de coisa acontece por quê? Porque vem da idolatria, né? A pessoa não compra para contribuir ali com a igreja, que isso eu acho válido, né? Se você frequenta um lugar, né, feito por mãos de homens, você sabe que aquilo ali gera despesa. Você está lá dentro, muitas vezes com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, aparelho de som sofisticado, né? Às vezes banda tocando e etc, etc. Você sabe que isso tem um custo. Então você frequenta o lugar, né? Embora a gente saiba que entre nós e Deus
não há outro mediador a não ser o próprio Cristo, e você não precisa de homens para isso, mas você quer ir, você acha bem, você gosta de comunhar com os irmãos, você gosta de trocar ideia, comentar ali, que o assunto seja só Bíblia, né? Então ali é um lugar bom para isso, né? Entender um pouco mais. Muita gente não é capaz de entender sozinha, precisa que alguém explique, né? Para entender também. Enfim, né? Tem toda essa série aí de coisas que são, vamos dizer, os benefícios de você frequentar um templo de pedra. Não estou dizendo, deixar claro que você é obrigado a ir, estou deixando claro, a gente não precisa, né, de intermediadores, o intermediador, a ponte é o próprio Cristo. Mas se a pessoa quer ir por conta dessas coisas que eu falei, eu não acho problema ela contribuir. O problema é ela achar que vai comprar a salvação contribuindo. Eu vou para o céu se eu contribuir, né? Isso aí é o problema, meus irmãos, quando você tira, né, a santidade de Deus, o sacrifício do seu próprio filho, e você acha que é o seu dinheiro que vai pagar a sua passagem, né? Agora, se a pessoa sabe separar as coisas, eu não vejo problema. Agora, aí é que tá, né? Quando as pessoas começam a perceber isso, aí você vê pessoas como o Valdomijo, por exemplo, quebrando, né? E não é só ele, não. A verdade é que muitos, né, pastores graúdos como ele, hoje não apuram nem 10% do que já tiveram em mãos, né? Antes de haver a internet e a gente explicar esse tipo de coisa, né? A gente bater nessa tecla. Então, meus irmãos, se o povo soubesse separar as coisas, seria muito simples. Então, eu vejo desse jeito, né? Eu não acho que as pessoas estão, né, prontas para receber, nem antigamente, você imagina, pior ainda, né? E nem hoje, né? Hoje mesmo, se realmente fosse provado, não deixasse sombra de dúvida nenhuma. Olha aqui, achamos a arca, é essa aqui, meu amigo, olha, o povo ia realmente querer tirar um pedacinho, ia começar a idolatrar ali o objeto, né? A própria Bíblia já falava também, isso no Velho Testamento, né? Falava dessas estátuas que o pessoal fazia, ó, Deus fulano, Deus cicrano, Deus beltrano, e o problema é que o artesão que fazia aquilo, ele ia falecendo, aí ficava para a família dele, aí outra pessoa comprava e assim ia, e por aquela imagem ser antiga, as pessoas já começavam a idolatrá-la, e toda idolatria abre, né, brecha, segundo a própria Bíblia, abre brecha para a ação do demônio. Então, muitas dessas estátuas, né, carrega ali muita coisa negativa nelas. Então é isso, né, meus irmãos? A palavra tá aí, né? Só não entende quem não quer. Então eu penso isso, não sei se vocês concordam, se você acredita que esses objetos ainda estão por aí, a Arca da Aliança, o cajado, enfim, né, a Arca de Noé. Deixa aí nos comentários, meus irmãos, eu faço questão de ler, né? Afinal de contas, fazendo um pouquinho aqui o advogado do diabo, a gente sabe que no final dos tempos, os tempos trabalhosos, não sei se é isso, né, mas a gente vê muito indício disso, precisamos ficar atentos, aumentar a nossa fé, porque sabíamos que no fim dos tempos, nós veríamos muitas coisas como essa, né, a terra liberando os seus segredos, e quando a gente olha essas imagens gráficas aqui, meus irmãos, no mínimo, né, com as medidas parecidas, dá pra gente ficar com a orelha em pé, né? Então é por isso que eu digo, só sei que nada sei, né, meus irmãos, esse velho ditado. Esse vídeo acaba aqui, espero que você tenha gostado e entendido que é a nossa principal meta.